quero trazer para vocês a história que eu ouvi de um amigo meu que é professor de teologia. Hoje ele me contou sobre uma história que aconteceu cerca de 10 anos atrás, quando ele estava no início de um ano letivo, quando entra na sala de aula para dar a sua primeira aula, e ali, conhecendo todos os alunos, ele viu lá no fundo, na última fileira, um aluno de nome Tony. Aquele aluno era um rapaz loiro, 24 anos, e na saída da aula, o Tony se aproximou do professor, falou: professor, o senhor está dando aí uma aula de teologia da fé. Eu queria que o senhor respondesse para mim com toda a sinceridade. O senhor acredita mesmo em Deus diante de tanta violência, tanta maldade que há no mundo? O senhor acredita que Deus é amoroso, é bondoso? O Tony, na verdade, gente, ele acreditava que existia uma força superior, mas ele não acreditava no Deus da Bíblia. Eu só sei dizer que, mesmo assim, tendo opiniões diferentes, o professor, esse meu amigo, e o aluno acabaram mantendo então um bom relacionamento durante todo o ano letivo. E aí, com o tempo, sempre depois da aula, o Tony ele se levantava, ia até o professor e sempre fazia uma pergunta para questionar a existência de Deus. O tempo passou e aí chegou o dia da prova final. O Tony fez a prova, entregou ao professor e disse: professor, como a gente vai se ver hoje pela última vez aqui na aula, eu queria saber o seguinte: o senhor acha que um dia eu irei encontrar Deus? O professor olhou para ele e disse: não. O Tony: não? Poxa, eu pensei que a sua matéria fosse para nos empurrar Deus por goela abaixo. Pois é, meu caro Tony. Você não pode encontrar a Deus simplesmente pelo fato que Deus não está perdido. Mas eu tenho certeza que um dia Deus irá te encontrar. Ele disse isso, o Tony balançou a cabeça e foi embora. Eu só sei dizer que um tempo depois o professor ficou sabendo que o Tony havia se formado e há cerca de 3 anos atrás, soube através das redes sociais que o Tony estava com câncer. Ele pensou na época em procurá-lo, mas um dia ele estava na escola, em sua sala, corrigindo algumas provas. Uma tarde chuvosa, alguém bate em sua porta: professor? Pois não. Ele vê ali um sujeito magro, careca. Posso entrar? Sim, e o que você deseja? Ô, professor, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou o Tony. Ô, Tony, é que você está diferente, cara. Pois é, eu sei, professor. É a quimioterapia. Ah, mas meu irmão, e aí, como é que você está? Ah, professor, eu tenho poucas semanas de vida. Poxa, Tony, eu nem sei o que dizer, mas como você está encarando tudo isso aos 24 anos de idade, cara? Poxa, professor, é uma luta, mas poderia ser pior. Como assim, Tony? Eu poderia ter 50 anos e ainda não ter descoberto os meus valores, meus ideais. Eu não entendi, Tony. Eu poderia ter 50 anos e ainda acreditar que bebida, mulheres, farra, dinheiro fossem coisas mais importantes da vida. Ah, normal, Tony. Mas, professor, eu vim aqui hoje sobre algo que o senhor me disse quando a gente fez a prova final. Me lembro. Eu te perguntei, professor, sobre Deus, e eu falei: será que Deus ouve a gente? Será que um dia eu vou encontrar a Deus? E o senhor disse que não, que Deus um dia iria me encontrar. Claro, claro, Tony, que eu me lembro desse dia. Pois é, depois disso eu sempre pensei nesse assunto, mas nunca me aprofundei totalmente nisso. Até que um dia os médicos tiraram um caroço da minha virilha e constataram que era um tumor maligno. Aí eu comecei a procurar a Deus. E quando então o câncer se espalhou por todo o meu corpo, eu comecei a bater com força na porta do céu, à procura de uma resposta, de uma cura, de uma solução, ou tão somente de um alívio. Mas nada acontecia. Foi quando um dia eu acordei, e ao invés de dobrar o joelho, como eu fazia todos os dias, e suplicar amor, suplicar alguma coisa de Deus, eu me aquietei, professor. E disse que daquele dia em diante eu ia ficar em silêncio. Decidi não mais questionar o silêncio de Deus, decidi não mais ter medo do que iria acontecer comigo depois da morte, apenas silenciei. Na verdade, eu decidi também fazer algo que trouxesse algum sentido para a minha vida. Já que eu tinha poucos dias de vida, eu me lembrei também, professor, de uma frase que o senhor fez uma vez, de que a maior tristeza é a gente passar pela vida sem amar.
E que tristeza igual seria a gente não falar dos nossos sentimentos para as pessoas que a gente ama. Então eu decidi começar pelo meu pai, o mais difícil. Lá em casa, professor, nunca falamos de sentimentos, nunca falamos de amor. Entrei na sala, meu pai estava ali sentado lendo o jornal e disse: pai, queria falar com o senhor. Ele disse: claro. Ô pai, eu queria te agradecer por tudo que o senhor fez para mim. Meu pai então foi abaixando ali o jornal. Não estou entendendo, filho. Eu queria apenas dizer que eu te amo, pai. Se eu pudesse escolher nascer de novo, eu escolheria você como meu pai. Eu senti muito a sua falta, meu velho. Meu pai, então, fez algo que eu nunca vi ele fazer antes. Mesmo eu sendo maior do que ele me puxou para perto dele, me colocou no seu colo, chorou e disse: eu também te amo, meu filho. Então minha mãe, com meu irmão, com os meus irmãos, a minha mãe, foi muito mais fácil. Choramos, nos abraçamos e ficamos ali um tempo compartilhando coisa que tínhamos mantido em segredo por muitos anos. E foi aí, professor, que algo mágico aconteceu. Eu senti dentro de mim uma felicidade, uma tranquilidade, uma paz que eu nunca havia sentido antes. E eu vim hoje aqui, professor, falar para o senhor que o senhor estava realmente certo. Deus me encontrou. Quando parei de questioná-lo, de duvidar, Deus me encontrou. Nessa altura, o meu amigo professor já estava com os olhos cheios de lágrimas, passou a mão, limpou as lágrimas e disse: Tony, o que você está dizendo é algo mais profundo do que você pensa, do que você imagina. Você, na verdade, está revelando um segredo, meu irmão, de que Deus se agiganta dentro da gente quando a gente para de questionar o silêncio dele. Quando a gente para de buscar respostas das coisas que simplesmente não possuem resposta. É aí que Deus nos encontra, através do amor. É isso aí, professor. Ô, Tony, será que você poderia dar esse testemunho um dia para os meus alunos? Claro, professor, com o maior prazer. Marcaram então o dia, mas o Tony não sobreviveu até lá. Acabou falecendo antes. O ponto em que eu quero chegar com essa história é o seguinte: qual a coisa mais importante nas nossas vidas? Se nós soubéssemos que tivéssemos ali apenas 5 minutos de vida, você iria até o banco, sacava todo o seu dinheiro. Eu tenho o hábito, minha gente, de fazer as minhas orações antes de me deitar. E uma das principais é a seguinte: Senhor, ajuda-me a lembrar que o meu amor é maior e mais importante do que tudo nessa vida. Senhor, fica no meu coração para que o meu amor seja sempre maior que a inveja, que a ganância, que o ressentimento, que a raiva. Deus, que as tuas mãos me guiem sempre em direção ao amor e me liberte, Deus, de tudo quanto é tipo de vergonha, de medo, de receio, de demonstrar e de falar e dar amor aos outros, às pessoas que estão ao meu lado. Eu sei que você que está ouvindo aí, de repente está orando, pedindo um emprego, pedindo uma salvação, pedindo uma cura, pedindo prosperidade, caminhos abertos, mas a minha ideia por agora é que você tenha como prioridade na sua vida o amor. Muitas pessoas encaram o amor como um sentimento. Eu vejo o amor como uma capacidade de responder às pessoas com vontade, bondade, compaixão e gentileza. Bondade é você estar disposto a sempre estender a mão. Compaixão é você sentir o que as outras pessoas estão sentindo. E gentileza é a disposição de você sempre ser gentil, prestativo e atencioso com as pessoas. E o amor é a somatória então da bondade, da compaixão e da gentileza. É, na verdade, o resultado natural de ser ligado menos ao nosso ego e mais ao nosso Deus. E é esse o meu convite, a minha ideia. É que a fé faz a gente alcançar os milagres. É tão somente através do amor que a gente ganha um outro significado na vida. Que Deus entra na gente, muda e transforma o nosso coração. Então, daqui para frente, você reze, você ore,
você trabalhe, você sonhe, mas você nunca se esqueça de dar, de compartilhar e de rever o seu amor. Se você está ouvindo essa mensagem agora, diga amém e troque a sua dor pelo amor para que Deus te agigante cada vez mais em todas as partes, em todos os seus caminhos.